Queridos, hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante. Iremos trabalhar o texto aqui de Mateus, capítulo de número 9, do verso 10 até o verso de número 13, é onde está a história em que fala sobre Jesus Cristo quando ele come com pecadores. Jesus come com pecadores. Eu gostaria de ler aqui o texto para nossa meditação, que diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, essa passagem da palavra de Deus está aqui no livro de Mateus, está também no livro de Marcos, capítulo 9, ou melhor, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, como também está lá em Lucas, capítulo 5, do verso 29 ao verso 32. Todos os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles relatam essa passagem, essa história verídica, onde Jesus estava na casa de Levi, quando Levi é conhecido como Mateus, Quem escreveu aqui o primeiro evangelho, que está aqui, Mateus, ele era Levi. E aí Levi era um publicano. Levi era um publicano, estava na coletoria, e Jesus passa pela coletoria e chama Levi. Provavelmente Jesus prega para ele o evangelho, chama Levi, e automaticamente Levi segue a Cristo Jesus. E aí, em um determinado momento, Jesus Cristo ele vai para a casa de Levi. Levi dá um banquete na sua casa. Provavelmente Levi era rico, era publicano, e aí ele dá um banquete na sua casa, e nesse banquete que ele dá tem vários tipos de pessoas. Tem publicanos, tem pecadores, e aí os fariseus também comparecem lá, Os fariseus comparecem lá também nesse banquete na casa de Levi. E aí eles estão lá e eles ignoram porque Jesus também estava lá com seus discípulos. E aí ele olha os fariseus, os escribas dos fariseus que estavam lá, olha e diz: como é que pode? Ele se diz o mestre, ele se diz o Senhor, Filho de Deus, e come com publicanos e pecadores. Como é que pode isso? Como é que pode? Jesus se diz que é esse homem que é mestre, porque os fariseus não aceitavam, irmãos, que alguém que se dizia mestre, Senhor, conhecedor da lei, sentar-se com publicanos e pecadores. Os publicanos não eram bem vistos nessa época. Porque os publicanos eram aquelas pessoas que eram responsáveis por coletar os impostos. E eles tinham uma má fama muito grande. Dizia-se que os publicanos, eles eram roubadores. Eles pegavam os impostos das pessoas, mas eles tiravam para si também. Então, os publicanos tinham essa má fama. E aí, um dos publicanos que a Bíblia fala é Levi, e outro que a Bíblia fala também é Zaqueu. É interessante porque Zaqueu também era um dos principais dos publicanos. Talvez ali tivesse uma posição, tivesse ali
no meio dos publicanos, uma posição mais elevada, né? E aí Zaqueu teve um encontro com Cristo, Jesus vai para casa de Zaqueu também. Provavelmente os fariseus naquele episódio com Zaqueu, os fariseus também ignoraram, né? Oxe, ele não sabe que esse homem é publicano, não. Isso é um ladrão, isso é na nossa linguagem, isso é um safado, homem. Como é que Jesus diz que é o mestre, o Senhor, e vai entrar na casa desse homem? E aí Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Diz que se ele roubou alguém, restitui 4 vezes mais. Isso vai dar a metade dos seus bens aos pobres. E Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Da mesma forma, Levi era também um publicano. Provavelmente vivia ali na coletoria, né? Quem vive na coletoria sempre é bem visto como uma pessoa que tem posses, né? E aí, esse homem, ele está em sua casa, dá um banquete, e nesse banquete, queridos, tem publicanos, muitos publicanos, a Bíblia diz aqui, não eram poucos, mas eram muitos coletores de impostos. Imagine quando os fariseus chegam, que vê aquela cena. Vários publicanos, várias pessoas que têm má fama de roubadores, fama de pessoas que não tinham pena do pobre. E aí eles veem aqueles publicanos, mas além de publicanos, está também ali os pecadores, pessoas que eram mal vistas também pelos religiosos, principalmente pelos fariseus. Eram aquelas pessoas que não se importavam em estar cumprindo a lei, em estar se preocupando com a Torá, com as tradições que os próprios fariseus criavam. Então essas pessoas eram mal vistas pelos fariseus, e eles eram chamados de pecadores, porque eles não estavam preocupados com a questão da religião, não estavam preocupados com isso, né? E publicano, pecadores. Mas além dessas duas classes de pessoas, estavam também ali os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, que por muitas vezes eram também ridicularizados pelos fariseus, porque certa vez eles comiam sem lavar as mãos, aí os fariseus ficaram ridicularizados. Oxe, teus discípulos comem sem lavar as mãos, sem se aspergirem. Outra vez, eles disseram, oxe, por que é que os teus discípulos não jejuam? Os fariseus sempre estavam olhando para os discípulos de Cristo com um olhar crítico, querendo pegar eles de alguma forma. Os discípulos também estavam ali naquele banquete. Mas além desses, estava também Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, aquele que era tido pelos discípulos como profeta prometido, como Messias prometido, como aquele que restauraria o reino a Israel. Então, irmãos, percebam que essa história aqui tem uma importância muito grande. Foi um momento importante, por isso que Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam esse acontecimento. Só que aí os fariseus, eles chegam e olham para toda aquela cena e perguntam aos discípulos, chegam até os discípulos, não chegam até Cristo, interessante isso, né? Eles não chegam até Cristo, eles chegam até os discípulos e perguntam, por que come o vosso mestre? Eles não tinham Jesus como mestre. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque para eles isso não era algo bom. Mas, irmãos, Jesus Cristo dá uma resposta maravilhosa. Como Jesus Cristo era sábio. Como Jesus Cristo ia no âmago da causa, das pessoas. Como Jesus Cristo sabia dar a resposta correta. Aquilo que
os discípulos não sabiam responder, aquilo que os publicanos não sabiam responder, aquilo que os pecadores não sabiam responder, Jesus respondia de forma, irmãos, tão sábia que os fariseus ficavam calados, não tinham resposta para Jesus. E aí qual é a resposta de Jesus? Mas Jesus, ouvindo, disse: olha, os sãos não precisam de médico. Quem está com saúde não vai atrás do médico, e sim os doentes. Quem está com saúde não precisa de remédio, não precisa de médico, mas quem precisa de um médico, quem precisa de um remédio, quem precisa de uma cura, é quem está enfermo. Jesus está dizendo para aqueles fariseus que os publicanos tinham seus defeitos, tinham seus pecados, os pecadores tinham seus defeitos, tinham seus pecados, mas Jesus Cristo poderia curá-los. Jesus Cristo poderia trazer para eles a salvação, a mudança de vida. Jesus Cristo era aquele que poderia trazer o remédio para a alma, para a vida dos publicanos e pecadores, como aconteceu com Levi, que é Mateus, e como aconteceu com Zaqueu. Eram publicanos, tinham seus defeitos, seus pecados, mas eles tiveram um encontro com o médico e foram curados por esse médico. Quem é o médico? Cristo. Por isso que Jesus diz: olhe, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eles estão doentes, eles têm pecado, então eles precisam de mim. Eles precisam de mim. Por isso que eu estou com eles. Por isso que eu estou aqui na presença deles, para curá-los, para trazer esperança, para trazer perdão, para trazer uma nova vida. Foi isso que aconteceu com Levi, também com Zaqueu e com outros mais. Essa foi a resposta de Cristo para os fariseus. Mas não fica aí. Jesus ainda vai muito mais além. Jesus diz: olhe, vocês precisam aprender, vocês que são aí religiosos, que têm o cuidado de cumprir tudo que está na lei, mas vocês não cumprem, de aí fazer as vossas tradições que vocês mesmos não conseguem carregar, tão pesada que são as tradições de vocês. Vocês precisam aprender que o que Deus quer é misericórdia e não sacrifício, e não holocausto. Porque não adianta vocês oferecer o sacrifício de vocês se vocês não têm misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, vocês precisam aprender que é misericórdia que eu quero e não holocaustos. Porque o grande problema dos fariseus era esse. Certa vez existia um publicano e um fariseu. O fariseu orava de si para si mesmo: Senhor, eu não sou como este. Eu dou as minhas esmolas. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu faço as minhas meditações. Eu faço isso, faço aquilo, querendo se justificar pelas suas próprias obras. Enquanto o outro está lá humilhado, não ousava nem olhar para os céus, de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois saiu justificado? Qual dos dois recebeu perdão? Qual dos dois recebeu a cura? Nós sabemos que foi aquele que se humilhou, porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então é isso que Jesus está dizendo para eles: olha, o que eu quero é misericórdia, não holocausto. O que adianta vocês oferecer o sacrifício de vocês se vocês não amam?
se vocês não têm misericórdia das pessoas, se vocês não olham com olhar gracioso para as pessoas, como eu olho para os publicanos e pecadores. Certa vez, Jesus novamente estava com os publicanos e pecadores, e novamente os fariseus ficam ridicularizados com Cristo. Jesus conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, mostrando ali o amor do Pai para com pecadores que se arrependem e voltam-se para Ele. Enquanto o filho mais velho quis se justificar diante do Pai pelo que ele fazia. Então, os fariseus eram assim. E nós não podemos ser como os fariseus. Nós temos que ser como os publicanos e pecadores, assentar aos pés de Cristo para ouvir os seus ensinamentos. E interessante que Jesus conclui dizendo o seguinte: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava ironizando aqui. Jesus estava ironizando os próprios fariseus, porque eles se achavam justos. Eles achavam que não precisavam de médico, que estavam sãs. Aí Jesus diz: vocês estão achando que vocês são justos, que vocês não precisam de médico. Vocês já se acham justificados. Mas eu não vim para quem se acha justo. Eu vim para aqueles que se acham pecadores e precisam de cura, que se arrependem de seus pecados. A esse sim eu dou uma nova vida. Eu curo, eu liberto, eu transformo. É isso que a palavra de Deus nos traz e nos ensina. Que a gente possa ser esses pecadores que se arrependem, que se voltam para Cristo, que entendem que o nosso médico, que o médico para a nossa alma, que tem a cura para a nossa alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.